E o empresário do Jorginho confirmou que o jogador repensou e decidiu mudar de ideia. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o clima que ficou quente entre o presidente BAP e o pai do jogador Gerson. Vou falar também sobre as lesões. Ontem o Arrascaeta foi substituído com 41 minutos do primeiro tempo porque sentiu a posterior da coxa. E vou deixar você, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu amigo, minha amiga, você não paga absolutamente nada, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você vai estar ajudando demais a gente, vai estar ajudando demais o nosso trabalho e vai estar contribuindo para o nosso crescimento. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é só clicar nele, você não paga nada por isso, se inscreve no canal. E você que já é inscrito, não esquece de dar o like. Tem muita gente que está assistindo o vídeo e está esquecendo de dar o like. Então não esquece, aperta aí o botãozão do like que vai ajudar a gente, tá certo? Deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o negócio fechado, porque o Flamengo acertou o retorno do goleiro Davi para a categoria Sub-14. O goleiro estava no Criciúma e ele volta ao Mengão, ele chegou no Flamengo em 2023 para reforçar a categoria Sub-12. Aí saiu, foi para o Criciúma e agora está voltando aí para o Mengão para atuar pelas categorias de base. O Flamengo sempre fazendo investimento nas categorias de base. Agora trata-se aí do retorno do goleiro Davi para a categoria Sub-14. Bom, vamos mudar de assunto. Falando de mudar de ideia do Jorginho aí, eu já estou mudando de ideia. Vamos mudar de assunto, falar agora sobre a situação da CBF, porque o negócio é o seguinte, a CBF ontem publicou as novas regras do Campeonato Brasileiro. E a partir dessa edição, na verdade começa a valer a partir de hoje, né, dia 22 de março, a partir de hoje, só o capitão da equipe pode falar com o juiz. Não vai poder fazer aquela rodinha ali, aquele monte de jogador falando com o juiz. Não. Apenas o capitão da equipe vai poder falar com o juiz. Essa é a nova regra. E a segunda nova regra é que, se o goleiro segurar a bola por mais de 8 segundos, vai ser dado um escanteio para a equipe adversária. Ou seja, vai acabar com aquele negócio de cera dos goleiros. Segurou a bola por mais de 8 segundos, prendeu ali a bola por mais de 8 segundos, escanteio para o time adversário. Tentando aí, a CBF está tentando acabar com a cera no Campeonato Brasileiro. Vai ter aquela situação das bolas, né? 16 bolas espalhadas ao redor do campo, para que não dependa do gandula para repor em caso de lateral e tiro de meta. E agora também essa regra aí para poder diminuir no máximo a questão das ceras. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de bruxa solta, porque, rapaz, o que aconteceu foi o seguinte, o Sibila falou ontem no ESPN, no Sport TV, o Arrascaeta sentiu a coxa durante o aquecimento. Aí o que aconteceu? Mesmo sentindo a coxa durante o aquecimento, o Arrascaeta foi jogar. Aí aos 41 minutos, não aguentou, precisou ser substituído, saiu o Arrascaeta e entrou o De La Cruz. Parece coincidência, mas é o segundo jogador do Flamengo que tem uma lesão de coxa durante a data FIFA. É o segundo jogador do Flamengo que tem esse mesmo tipo de lesão durante a data FIFA. É óbvio, a seleção do Uruguai vai avaliar o Arrascaeta, deve, inclusive, desconvocar o jogador, como o Gerson foi desconvocado pela seleção brasileira. O jogador deve voltar para o Flamengo, onde o Flamengo vai poder fazer os exames e tentar recuperar o jogador até o sábado que vem, quando o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Internacional. O problema é que o próximo jogo do Uruguai é na Bolívia, contra a Bolívia, lá no Hernando Siles, né, naquele estádio lá onde o Flamengo jogou 2 vezes no ano passado. Não vai ter o Arrascaeta para jogar, provavelmente o Bielsa ele vai colocar o De La Cruz para jogar, e aí, meus amigos, tomara que não aconteça nada com o De La Cruz, né, nessa questão de ar rarefeito, nessa questão de
de altitude que a gente já sabe que é bem complicada para os jogadores. Mas bem difícil mesmo a situação, Gerson machucado, Arrascaeta machucado, esse é o saldo do Flamengo até o momento nessa data FIFA. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar, já que eu estou falando do Gerson, falar da situação que ficou quente entre o presidente BAP e o pai do Gerson. O que acontece é o seguinte, o BAP, ele deu uma declaração, houve uma reunião, né, com alguns conselheiros, e o BAP, ele deu uma declaração que, assim, vai totalmente de encontro ao pai do Gerson. Ele mandou o papo reto pro pai do Gerson. Lembrando, o pai do Gerson foi a um podcast, disse que o jogador estava jogando pouco, disse que estava deixando dinheiro na mesa, falou uma série de coisas, né, envolvendo a permanência, inclusive, do jogador no Flamengo. Aí, o presidente BAP, em uma reunião com alguns conselheiros, ele disse: propusemos para o atleta Gerson uma renovação, mas o atleta, uma ironia, é claro, mas o atleta Marcão não aceitou ainda. O atleta Gerson gostou, mas o atleta Marcão achou pouco. Temos que saber nos adequar e lidar com esse tipo de personalidade. Ou seja, ele está dizendo que o empresário, que no caso é o Marcão e também é o pai do Gerson, está meio que tumultuando a negociação. O Flamengo fez uma proposta, o Gerson, que é o jogador de futebol, que é quem tem que se agradar ou não da proposta, gostou da proposta, enquanto o pai dele, que é o seu empresário, não teria gostado da proposta, não teria se agradado da proposta, e por conta disso a negociação não andou. Do lado do Flamengo não existe pressa. O Flamengo tem contrato com o Gerson até dezembro de 2027 ainda, tem um contrato longo com o jogador. O Flamengo, óbvio, quer renovar o contrato com o Gerson na ideia de valorizar o jogador que é capitão da equipe, jogador que é o jogador de seleção brasileira, é titular na seleção brasileira hoje, então o Flamengo quer valorizar o jogador, que está pegando justamente essa situação aí envolvendo o pai do atleta. Vamos esperar para ver como é que vai ficar isso aí também. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre essa situação do Jorginho, que pegou meio que todo mundo de surpresa, mas eu acho que o Jorginho ele está sendo prudente. Até o Venick trouxe numa entrevista exclusiva com o empresário do jogador que o Jorginho não foi e provavelmente não vai ao ninho do urubu. Havia dentro do jogador, até na torcida do Flamengo, a expectativa dele ir ao ninho. Chegou a se falar isso, o Jorginho vai ao ninho, vai conhecer as instalações e tal, e tal, e tal. Tava certo dele ir. Só que o jogador decidiu mudar de ideia. Por quê? O jogador não quer meio que pular etapas. Por quê? O jogador sabe que tem lá a situação dele com o Arsenal e que o Arsenal já topou liberar ele no mês de maio. Só que o contrato dele é até dia 31 de junho. Então qual foi o medo de Jorginho? Ir lá no ninho, obviamente iria ter foto, iria ter alguma coisa, isso iria vazar. É óbvio que isso iria vazar. Se o Jorginho vai ao ninho do urubu, isso vazaria. E aí, meus amigos, o que acontece é o seguinte: se ele vai ao ninho, isso vaza, e lá no Arsenal os caras ficam chateados, poxa, a gente tá aqui disputando a Premier League, a gente tá aqui, vai enfrentar o Real Madrid agora, nas quartas de final da Champions League, e o Jorginho tá indo lá visitar o Flamengo na ideia de ir pro Flamengo quando acabar o contrato aqui. Não vamos liberar ele mais no mês de maio, só vamos liberar quando acabar o contrato no dia 31 de junho. O medo de Jorginho foi justamente isso, de meio que pular essa etapa, soar como um desrespeito ao Arsenal e aí atrapalhar a negociação e a sua vinda para o Flamengo. A ideia do Jorginho vir ao Rio de Janeiro foi apresentar a cidade para sua mulher, ele apresentou a cidade, a informação que a gente tem aqui, ela ficou encantada com o Rio de Janeiro, ficou encantada também com o carinho do torcedor rubro-negro com ela, chamando para ela vir para o Flamengo, ser feliz no Flamengo, aquela coisa toda, mas essa visita no Ninho não aconteceu muito por conta disso. O jogador decidiu mudar de ideia para evitar de atrapalhar a negociação. Óbvio, a negociação ela continua, a negociação ela segue e há cada vez mais um entusiasmo por todos os lados para que o Jorginho seja jogador do Flamengo. Mas, de primeiro momento, ele decidiu mudar de ideia para que não atrapalhasse lá na frente
numa possível liberação do Arsenal para com o jogador, tá certo? Bom, gente, queria pedir para você compartilhar esse vídeo com 3 rubro-negros, só 3. Compartilhe aí que você vai estar ajudando bastante a gente. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e vai ser muito importante para todos nós. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!